A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 27 de junho. Connosco estão o Bento Anastácio, o Alberto Magalhães e o Ricardo Freixal. E hoje, dia 27 de junho, vamos falar da Feira de São João. Estamos a meio do evento, deste grande evento popular, que é esperado todos os anos na cidade e que todos os anos tem sempre uma avaliação. A feira nunca está bem, mas já alguém ouviu dizer que ela estaria bem? Vamos saber se é hoje a primeira vez, com o Bento Anastácio, o Alberto e o Ricardo. Não sei se assim será. A crítica é livre, claro. Bento Anastácio, muito boa tarde, bem-vindo. Hoje, destas notas de abertura, vamos aqui só colocar a Feira de São João. Bento, já foste à feira? O que é que achas do evento deste ano? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alberto, ao Ricardo, a quem faz o favor de nos ouvir. É claro que já fui à feira e, como sempre, há qualquer coisa na feira que a gente não gosta e mais qualquer coisa que a gente gosta e outras coisas que não sei o quê. Eu bem queria dizer muito bem da feira, mas infelizmente não me deixam. Mas pronto, isso é a sina que a gente aqui tem. E às vezes quer dizer bem e a rapaziada não nos deixa. Tem algumas alterações que eu achei com alguma piada. E sobretudo a mudança do palco que ganhou muito em termos de qualidade do som. Isto parece-me óbvio. Depois é a pouca oferta nas outras áreas, à exceção da área da gastronomia e do entretenimento, ou seja, nas áreas que interessam a quem vai a uma feira deste tipo. Esconderam os automóveis lá para trás, ainda bem, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e também tem aquele núcleo no Iroma, que, a meu ver, é bastante fraco. Aquilo não é o correspondente à atividade agrícola no nosso concelho, muito menos no nosso distrito. Quem caia de outro planeta e olhe para aquilo, se aquilo é o que Évora tem para mostrar do setor agrícola, vou ali e já venho. E da pecuária, igualmente, parece-me fraco. Apesar de, verdade seja dita, ter havido 3 ou 4 expositores que tentaram, penso eu, dignificar o certame, mostrando algumas peças. Eu não entendo nada da qualidade e de bovinos nem lá ao pé, mas bonitos e vistosos eram. Portanto, por aí. O resto, quando vão para as exposições, vão sempre mais ou menos bem cuidados, não é? Não, mas Ricardo, se passar lá e vir os cavalos, parece-me que não foi propriamente essa a intenção de alguns dos criadores. Porque há, de facto, uma notória diferença entre alguns do cuidado que têm na exposição dos bichos, digamos assim. Mas eu não entendo nada daquilo. Isso é parte do Ricardo, é que entende dessas coisas. Depois, a parte do jardim público não tem grandes alterações. O Paço Jovem passou por ali. Parece-me que, de facto, a feira está mais ou menos bem conseguida. Nós temos uma coisa. Nós continuamos a querer ter 2 feiras numa. Nós queremos ter uma feira de atividades económicas e queremos ter uma feira franca. O que nós temos é uma feira franca e eu continuo a dizer que nós precisamos de encontrar uma feira de atividades económicas com uma base não sei em quê, porque os nossos vizinhos até o tomate já tem uma feira e tudo tem uma feira de temáticas agrícolas especializadas e nós precisamos de voltar a ter uma feira, obviamente, económica. E a mim parece-me que, sendo do Évora detentor da marca Portugal Air Show, que malta lembra-se ainda do tempo do Dr. Abílio Fernandes ter começado, e com o desenvolvimento do cluster aeronáutico e defesa, penso que seria por aí que Évora poderia ter uma feira de atividades económicas. O que nós temos é uma feira franca, onde a malta se encontra, bebe umas cervejas, come, tira uns petiscos. E eu estou muito triste porque ainda não encontrei o belo do polvo assado.
Ora, pois está essa falta, diz o Bento do Povo Assado. Alberto Magalhães, boa tarde, bem-vindo. Sobre a Feira de São João deste ano, há um cartaz diferente. Também já temos aqui as primeiras impressões do Bento Anastácio sobre o evento. O que dizes tu da edição deste ano? Olha, não digo grande coisa porque ainda lá não fui. Mas pelo cartaz e pelo programa, acho que tem um bom programa musical. Isso posso dizer. Mas o que é que eu posso dizer da Feira de São João? Quer dizer, existe desde 24 de junho de 1569 e está mais ou menos na mesma. Pelo menos em termos de localização e de condições ambientais. O pó é o mesmo, o terreno o terreno é idêntico, o sítio é o mesmo, o Recio de São Brás, tinha tendas de mercadores e ofícios, continua a ter. Talvez tivesse mais importância económica do que tem atualmente, talvez não, tinha mais importância económica do que tem atualmente. Tinha diversões para toda a família, animavam a feira touradas e cavalhadas, circos, teatro, robertos, barracas de jogos pim-pam-pum, barracas de fotógrafos e os museus científicos, animatógrafos, barracas de répteis e outros fenómenos. E ainda tem essas coisas. Tinha música e continua a ter. Tinha fogo de artifício e parece que continua a ter, embora reduzida à sua mínima expressão. Já me diverti muito na Feira de São João, já vi bons espetáculos na feira, já comi sardinhas e frango assado com muito pó na feira, já desesperei com a feira, já sonhei com a feira em instalações e com acessibilidades diferentes, já me resignei. A feira aí está há 454 anos e, portanto... mas, enfim, depois de uns anos decadentes, parece que o programa melhorou este ano. Parece, pelo que ouço dizer. Da nota desta análise à feira, ou deste comentário à Feira de São João pelo Alberto Magalhães, passa ao Ricardo Freixal. Ricardo, bem-vindo. Já foi à feira? O que diz da edição deste ano da Feira de São João, que é sempre este ponto de encontro anual que é esperado todos os anos? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde, Alberto Magalhães, Bento Anastácio e boa tarde aos nossos ouvintes. Bom, a temática deste programa, eu vou ser sincero, obrigou-me ontem à noite a ir à feira, não é? Não podia vir para aqui sem dar uma volta à feira e opinar acerca da feira, este ano. Porque sobre a Feira de São João e sobre 1459, Alberto Magalhães... Não, 459 anos. 459, sim, sobre 454. 454 anos de existência da feira. 1569. 1569, pois era essa a data. Eu disse 1469 ou 1569. Ora bem, o que é que acontece? A feira tinha nessa altura um cariz completamente diferente daquele que tem hoje, naturalmente. E era uma feira onde as atividades económicas mexiam muito mais mas também tinha diversões, pá. Sim, tinha muitas diversões também, mas num ambiente eminentemente rural em que se vivia na altura. Évora era na altura uma cidade que ainda que tivesse serviços, mas era uma cidade eminentemente rural e nos subúrbios. Hoje a feira tem um aspecto completamente, tem um cariz e tem objetivos e tem programas completamente diferentes. Já não vende queijo como vendia, já não vende escadas de madeira como vendia, nem cestos de verga como vendia, nem polvo seco como Pesselim, nem nada disso. É uma feira completamente diferente. Mas, continua a resumir-se, a única coisa que tem eventualmente comum é que continua a resumir-se ao Recio de São Brás. Mais para um lado, mais bem ordenada, mais mal ordenada, mas continua, e eu aí sublinho aquilo que as palavras do Alberto Magalhães, continua a ser aquela feira poeirante que bem arranjada, como eu penso, ou mais bem arranjada, como eu penso que já este ano, se tivesse um piso diferente, um ordenamento diferente do espaço, beneficiava não só a feira, mas beneficiava a sociedade também ao longo do ano. Porque vem muita gente à feira que naturalmente tem que vir à cidade. E restringir a Feira de São João ao Recio de São Brás é pouco para a cidade.
Eu para ir à feira fiz 10.400 e não sei quantos passos, porque fui a pé, foi envolvente da cidade. Não levei. Eu não resisto a pisar a relva. Não resisto, quando vejo a relva, não resisto a pisar a relva. Encontrei um espaço circundante da cidade que normalmente percorro de carro e que percorri a pé, umas vezes mais bem cuidado, outras vezes mais mal cuidado, mas agradável. E fui observando aspectos interessantes da feira, nomeadamente esse, que há muita gente, e quem sai de Évora à noite, ou quem entra em Évora à noite, nota que das zonas circundantes, do distrito, do concelho, as pessoas vêm à cidade. E é pena que tenham que ficar restringidas ao Rossio. Não têm que ficar restringidas ao Rossio. A Feira de São João tem que sair, tem que ter o Rossio como uma base de espaço de feira, ferial, vamos lá, mas tem que envolver mais a cidade. Não sei se me faço entender, mas a cidade podia ganhar mais dinâmica, por se repararem, toda a cidade se movimenta para a feira no período da feira e fica praticamente deserta. E eu acho que isso que é uma forma, um caso a pensar. Porque, de facto, há muito mais. Ou seja, ser uma festa da mais cidade, alargada alargada no espaço e a valorizar mais. Pela evolução que ela própria teve. Exatamente. E não penalizar tanto os eventuais interventores comerciais que no período da feira, acaba a feira, enquanto há feira não há praticamente movimento. O que é que eu vi da feira de bom? Bom, também achei a feira mais bem ordenada. Bom, pudera que ao longo do tempo nós não fôssemos ganhando também alguma capacidade, mas jus a essas pessoas que ordenaram melhor a feira, dá a sensação que há mais espaço. Eu não sei se há menos expositores ou não, dá a sensação que há mais espaço. Também notei, porque embora não seja uma pessoa com umas dificuldades muito grandes de movimentação ou de mobilidade, notei que nesse particular houve algum cuidado da parte da feira. Oxalá que a Câmara Municipal de Évora aproveite esta mola e projete todas estas formas de atuação para a cidade em si, para que as pessoas com mobilidade dificultada, com mobilidade reduzida, possam ter na cidade também aquilo que têm na feira. E já agora também as instituições. E digo isto porquê? Porque na minha instituição, na Universidade de Évora, em algumas zonas da Universidade de Évora, eu estou a falar em causa própria, propositadamente, se eu tiver o azar neste momento de ter um entorse e tiver que usar muletas, não sei se sou capaz de descer as escadas para dar as minhas aulas. Portanto, fica essa bem-aja. Depois, gostei de ver então, que... Não pode concluir, não, mesmo agora comecei. Não começou, não, já começou há bastante tempo, Ricardo. Gostei de ver o espaço do Parque Infantil, que me parece muito bem aproveitado, com vida, com luz, com cor, muito bem aproveitado, e o resto são os artesãos, são os artífices e são as tasquinhas, e não me pronuncio acerca da Horta das Laranjeiras, porque eu recusei-me a entrar na Horta das Laranjeiras. Eu acho que a Horta das Laranjeiras, já disse isso há muito tempo aqui também na Rádio Diana, acho que a Horta das Laranjeiras é um espaço privilegiado, mas que está muito mal aproveitado, muito mal cuidado. Aquilo é uma algazarra, é um encher de tascas. Já quando são as feiras medievais, eu falei com alguns expositores que me disseram: não, nós não vimos aqui mais, porque este espaço precisava de ser reabilitado. É um espaço nobre, dentro do Rossio, e é pena que esteja assim. Relativamente à agricultura, ao Bento Anastácio, nós não podemos esperar que uma exposição, ainda muito mais nos tempos que correm, em que vivemos dificuldades muito grandes no setor, possa ter a expressão que tem a Feira Nacional da Agricultura, ou um certame completamente diferente. Portanto, tem um espaço. A Horta do Bispo também poderia, se calhar, eventualmente ser mais bem aproveitada pelo setor, mas são aspectos a melhorar. Ficam essas notas, então. Tenho uma à parte. O à parte é a parte mesmo breve, muito breve, mas tem que ver com a época, tem que ver com cultura, porque o tema da feira era, de facto, Évora Capital Europeia da Cultura.
E eu não sei se a senhora diretora regional de Cultura nos está a ouvir ou não, e se os responsáveis pela agenda me estão a ouvir ou não, mas hoje de manhã eu saio sempre cedo e numa situação anormal, deparei, porque tínhamos combinado, dentro de uma seara de trigo que tinha, com um grupo de ceifeiros, de homens que ceifaram à mão e que fizeram ali 2 dezenas de molhos de trigo que vão levar para um comerciante da nossa cidade, para o Lugero, que é o responsável pela organização de eventos ligados à gastronomia, mas também ligados um pouco à ruralidade e àquilo que era, neste caso concreto, o ciclo do pão antigamente. Enquanto fazíamos estes molhos de trigo que vão acontecer depois, que vão ser moídos no moinho, Sim. que vão ser comidos com Mas pão, que vão ser cozidos, falámos que este ciclo do pão merece um tratamento cultural quiçá diferente, sem pretensão do ponto de vista das pessoas que o organizam, mas que dê mais expressão, porque de facto as ceifeiras debulhadoras automotoristas que nós hoje vimos super sofisticadas não são mais do que todo aquele conjunto de tarefas que se fazia manualmente, e portanto uma nota Ricardo, a reter para a Évora, capital da cultura também. Da Feira de São João, vamos entrar nos 2 temas de agenda do programa. Vamos primeiro lá para fora, porque militares do Grupo Wagner tomaram uma cidade russa e várias bases militares numa marcha pela justiça que pretendia chegar a Moscovo. Pelo caminho foram apelidados de traidores por Vladimir Putin, que no final fez um acordo com o líder do grupo de mercenários com o objetivo de evitar um banho de sangue, assim dizem eles. No meio de uma guerra, esperavam que existisse um levantamento militar na Rússia. Bento Anastácio, qual foi o resultado desta ação? Quer dizer, da Rússia a gente espera tudo, né? Já perderam o condão de nos surpreender. Pronto, eu não... desculpa, vou usar uma expressão um bocado proveica e vou dizer, eu não papo isto, porque para mim tem todas as características de uma encenação. Isto vai aparecer agora, dentro de algum tempo, uma quantidade de opositores ao Putin a pensarem que são o Ícaro e depois retiram-se pelas janelas. Outros ficarão com algumas dores de cabeça devido a algum plutónio ou alguma outra coisa assim do género. E eu acho que isto serviu, sobretudo, para uma caça às bruxas, literalmente. Putin estava a ficar numa situação muito pouco confortável com isto a que ele chama a ação especial e que já lá leva quase 2 anos e que não tem fim à vista, e entretanto começou a criar obviamente anticorpos dentro da estrutura dirigente da Rússia, sobretudo porque os oligarcas deixaram de poder colecionar iates e clubes de futebol e começaram a ter mais dificuldade em tratar de investimentos. Portanto, eles não roubam ninguém, se tratam de investimentos como qualquer empresário. Ora, o que é que acontece? Eu não consigo perceber outra coisa. Como é que o cozinheiro do Sr. Putin vai para a Bielorrússia e leva os seus soldados? Mas andamos a brincar com isto. A Bielorrússia ali era onde uma grande parte está de férias. Porque eles, depois daquela campanha que tiveram, tinham direito a 2 meses de férias. E parece que estavam a cortar nas férias. E depois os senhores dirigentes do Wagner também estão a ficar um bocado aborrecidos porque o Putin quer integrar no exército normal os mercenários do Wagner. Ou seja, está, passa a expressão, gamar a mão de obra especializadíssima ao Wagner. E eles também não ficaram satisfeitos. E com isso também alguma redução significativa no seu salário. Portanto, aquilo que poderia ser uma marcha sindical, de uma coisa qualquer deste tipo. E depois
ninguém acredita que haja uma coluna militar que chegue a 200 ou 400 quilómetros de Moscovo, assim na boa. Que ninguém do KGB, ou como é que ele se chama agora, sabia que aquilo se ia dar. Que os militares, porque eles passaram, não deram por nada, foram numa autoestrada e depois há um inteligente qualquer que faz um corte numa autoestrada, mas andamos a brincar. Parece-me que o que vai acontecer vai ser, ao contrário do que se pensa, um aumento do poder e, sobretudo, da centralização do poder no Putin. Não é por acaso que o Medvedev parece que devia estar de férias noutro mundo qualquer e não aparece a dizer nada. Não me espantaria que dentro de meia dúzia de dias o Ministro da Defesa e o Ministro da Indústria Militar fossem substituídos, assim como os Estados-Maiores, mas isso me pareceu principalmente uma encenação tendo em vista centralizar-se ainda mais. Centralizar ainda mais o poder em Putin. O poder em Putin. Se é que isto é possível. Bento, mutatis mutandis, isto tem um bocado de paralelo com o 28 de setembro versus 11 de março aqui em Portugal, não? Não tem. Não tem, é diferente. Nem sequer é isso, é uma inventona pior que isso, quer dizer. A pior ainda? Sim, quer dizer, o que aconteceu é como se fosse em Portugal uma coluna militar chegar ali a Vila Franca e ninguém ter dado por ela. Até mas de Beja ainda abalaram, só que depois vamos dar uma marcha de para trás. Vamos ter com o Alberto Magalhães. Alberto, e tu que comentário fazes? Qual foi o resultado desta ação dos Wagnerites, como lhe chamam os ucranianos? Eu primeiro queria comentar a versão a narrativa do Bento. Eu acho que essa narrativa da encenação, eu não digo que não, mas custa-me a engolir por um simples motivo. Então, o Prigozhin era aliado, fez isto tudo como cúmplice do Putin. E o Putin é mesquinhado. Não consigo perceber. Há aí qualquer coisa que falta nessa narrativa para fazer sentido. O que me importa primeiro, para mim, é destacar o que se ficou a saber pela boca do Prigozhin, porque isso é muito importante e não tem sido dado, não sei porquê, pelo menos em Portugal não tem sido dada a importância devida a isto. E devia ser dada precisamente porque em Portugal existe um Partido Comunista que é um aliado, um putativo aliado, embora disfarçadamente, do Kremlin. Do Kremlin, não é? Os culpados da guerra não é o Putin, é a CIA, a NATO, fora a NATO, fora a CIA, independência nacional, como se gritava antigamente, são os Estados Unidos. E, portanto, o que aconteceu é que o Prigozhin abriu a boca, pôs a boca no trombone e disse coisas muito claras como isto. A invasão da Ucrânia não teve nada a ver com a mortandade de russófonos por um governo de nazis. Não teve nada a ver com a intenção dos Estados Unidos e da NATO em invadir a Rússia. A invasão da Ucrânia teve a ver, segundo Prigozhin, teve a ver com as riquezas do sudeste da Ucrânia e pelas aspirações imperialistas do Putin, isto acrescento eu. E acho que isto não tem sido salientado o suficiente. Que o Prigozhin, para mim, o principal feito do Prigozhin foi levantar o véu e dizer aos russos, e dizer também ao PCP, já agora, que não é verdade que o Putin foi obrigado pela CIA ou pela NATO a invadir a Ucrânia. Isso é falso, é mentira. Ele invadiu porque quis invadir, porque é imperialista, etc, etc. Por outro lado, como vão encaixar os defensores da invasão estas revelações
quer dizer, eu já estou a imaginar que qualquer dia o secretário-geral do PCP vem-nos dizer que o mercenário Prigozhin foi pago pelos Estados Unidos para mentir. E uma coisa que eu me mete impressão é como é que tu vens descaradamente para a rádio dizer alarvites como o PCP apoia o... Claro que apoia, só tu é que não vês isso. E agora, se faz favor, cala-te que eu estou a falar. Eu estou a falar. Mas o Alberto Magalhães não disse isso. Eu deixo-te dizer as alevosias todas que tu queres dizer e tu não deixas dizer as minhas. O Alberto Magalhães não disse isso. Então vamos lá. Mas vamos ouvir então o Alberto, está ainda no seu tempo, sim, para terminar então, Alberto. Ainda me faltam esclarecer. Eu acho que os principais mistérios desta coisa é isto. Como é que Prigozhin avançou às cegas numa coisa destas, numa marcha até Moscovo? Ou esperava cumplicidades? E parou porque os tais cúmplices não se mexeram, acagaçaram-se a meio do processo? O que é que aconteceu, verdadeiramente? Nós não sabemos. Outro mistério. Como é que uma coluna militar consegue chegar a 200 km de Moscovo e apenas 3 helicópteros e um avião ou qualquer coisa assim se meteram no caminho e foram abatidos? Como é que Putin deixou a coisa chegar a isto? Putin deixou? Ou foram as tropas regulares que se recusaram a interferir a mando de Putin? E nesse caso, o que é que vai acontecer a essas tropas que não interferiram? Vai-lhes acontecer a mesma coisa, janela ao chá, não é? Como agora se costuma dizer, que vai acontecer a Prigozhin. E quando? A gente pode imaginar que o que lhe vai acontecer é a tal alternativa. Ou saltas da janela ou bebes o chazinho. E os mercenários que acompanharam Prigozhin no exílio para a Bielorrússia? O que é que lhes vai acontecer? Vão para a Sibéria? Vão para a Sibéria qualquer dia? Quando esta coisa passarem, vão para a Sibéria. Para terminar, só tenho mais uma coisa a dizer. Mesmo o mundo está cada vez mais perigoso e mais perto de uma terceira guerra mundial. Ricardo Freixal tem esta visão também assim mais pessimista e alarmista até que o Alberto nos traz? Só não tenho uma razão. Eu acho que o mundo falta o Alberto Magalhães está cada vez mais complicado. Está complicado. Está cada vez mais complicado. Até no aspecto da interpretação de todos estes fenómenos que têm estado em volta da agressão da Rússia à Ucrânia. Portanto, primeiro, já expressei aqui, eu ainda não ouvi o Nuno Rogério falar, estou aqui um bocado com déficit de informação, não é? Não ouvi o Nuno Rogério, nem ouvi nenhum dos generais especialistas nesta matéria falar acerca desta ação. E isto porque fui à feira ontem, né? Estive um bocado ocupado e durante o fim de semana também não andei muito virado para a Rússia. Olha, Ricardo, eu ouvi os generais e até tive vómitos com aquilo que alguns generais disseram. Acho que dizem que isto tudo é a genialidade do Putin a manifestar-se. Pois, quer dizer, alguns se calhar... Não, eu fiquei, vamos lá ver, eu fiquei quando soube desta não sei quê, desta intentona, ou desta inventona, ou desta tentativa, fiquei satisfeito, quer dizer, digo assim, bom, se calhar, porque sou ingénuo, estou mal informado, não tenho informação desta área, e pensei que finalmente havia oposição interna declarada, que se declarasse, porque há com certeza, que se declarasse a Putin. Bom, depois também estranhei como é que, ou porque é que a coluna não foi interceptada antes, porque é que não houve algazarra, não é? E aí há uma série de especulações que se podem fazer, mas são tudo especulações, ninguém sabe porque é que aconteceu, como é que aconteceu até ali e depois se bateu em retirada e o que é que vai acontecer daqui para o futuro. Portanto, acho tudo isto muito complicado, mas qualquer um destes episódios, aí concordo com o Alberto Magalhães, qualquer um destes episódios, aliás, as guerras mundiais começaram com coisas aparentemente simples, não é? Que ninguém pensava que pudessem dar origem a elas, e neste momento um conflito internacional
pode acontecer também como resultado de uma destas ações. E concretamente não sei o que é que terá acontecido, mas gostava mesmo que, se o conflito não se puder resolver, se internacionalmente isto é um termo, não quero, posso dizer aqui à rádio, se as organizações internacionais não tiverem capacidade para intervir, vamos lá saber quais razões. Então eu espero ansiosamente que alguém no interior do conflito tome parte e consiga resolver. E é pena que resolva tão tarde, porque já morreu muita gente, isto já custou muito ao mundo, já custou muito principalmente àqueles que lá vivem, e vai custar sei lá o quê. E isto não só em termos de vidas, que são importantes, naturalmente, mas também em termos de materiais, aquilo vai ficar tudo destruído, vai ficar tudo não sei como, e entretanto isto porquê? Não é? Porque também não se vê, portanto, o general que comandou as tropas, a que aparentemente poderia ser um opositor a Putin, se calhar até nem é mais farinha do mesmo saco, é a luta pelo poder, são coisas que são muito deles. Nós não estamos habituados. Isto também porque eu não estou, enquanto cidadão europeu, a viver nestas ainda que sejam pseudos, mas estas pseudo-democracias, não estamos habituados a estas rábulas. E, portanto, isto são coisas que só acontecem mesmo, continuam só a acontecer mesmo na Rússia, não é? Então, Bento Anastácio, achas que vamos ter aqui o que é que aí vem a seguir? É uma realidade, por exemplo, como aconteceu na Turquia com o Erdogan, que aparentemente criou um golpe de Estado precisamente para tirar todos os adversários da toca, podemos dizer assim, e aniquilá-los? Ou estamos mais perto de ter uma Rússia do género Jugoslávia, perto da desintegração da sua federação e num retrocesso à expansão do Império Russo? Eu gostava de ver um retrocesso no Império Russo, como em qualquer império, mas não estou a ver bem como. A questão é esta. Nós, quando olhamos para outros povos, nós olhamos com os nossos olhos, com a nossa civilização, com a nossa cultura, com essas coisas. Aquela rapaziada lá das Rússias não tem nada a ver connosco. Nós não temos aquela forma de pensar, não temos aquele tipo de valores, etc, etc. Assim, aqui para a gente ninguém nos ouve, tirando meia dúzia de anos na Rússia, nunca foi propriamente algo que não dirigido fortemente por uma mão forte, seja fosse ela a do czar, fosse ela a do Brezhnev. Portanto, mas isso tem a ver com idiosincrasias daquela rapaziada. Eu não faço ideia nenhuma do o que aí virá, mas porque nós chegamos a uma situação que nunca é demasiado confusa, para se compreender. Porque estamos numa guerra quase que não estamos em guerra porque ninguém lhe quer chamar guerra. Um confronto direto entre dois blocos, o russo e a NATO, ali na Ucrânia. Porque aquela história de que nós mandamos os aviões e depois mandamos os helicópteros, não é assim. Vão eles e vão os tripulantes. Não há só mercenários na Rússia, também há mercenários na Ucrânia. Portanto, neste momento, o que parece é que o aparelho... Como é que sabes? Dizem os entendidos, inclusive os relatórios das organizações internacionais, tudo por aí. Sobretudo, há grande probabilidade, e é dito em alguns órgãos de comunicação não portugueses, obviamente, que haverá já por parte da Polónia um reforço na sua mobilização. E é natural que haja, já que tem uma guerra à porta. Eu só espero que não vá aqui acontecer uma espécie de
solução à coreana, se voltarmos ao início da guerra de divisão da do Coreia, país. em que não havia solução militar, mas também não há solução política. E vai ser, Então, espero que mais que uma paz podre, e que se encontre depois, com o tempo, solução para isto. Alberto, Agora, mas eu volto aqui à questão do levantamento militar ocorrido na Rússia e à questão que trouxe para o Bento Anastácio e que te faço também a ti. Parece estar mais perto de um reforço do poder de Putin ou uma desintegração da própria Federação Russa, como aconteceu com a União Soviética, ou, noutro caso, como aconteceu, por exemplo, com a Federação Jugoslava? Eu não sei se acontecerá uma coisa ou outra. O reforço de Putin não estou a ver, por enquanto não estou a ver. Ele bem se esforçará por isso. E é possível até que ceda alguma coisa à ala mais carniceira do Kremlin. Esse é que é o problema. E que manda umas bombas mais fortes na Ucrânia. Agora, também não estou a ver, pelo menos de imediato, a desintegração da Rússia. Agora, como dizia o Bento ao princípio, e é certo, da Rússia pode-se esperar tudo, não é? A gente sabe como é que a União Soviética se desfez em pó em pouco mais de 2 meses ou 3. Portanto, tudo se pode esperar, não sei. É uma incógnita. É uma incógnita, então. É uma aposta que eu não faria. A tal charada dentro de um enigma com Exatamente. algo mais que já não me recordo da frase Se do Churchill. Se aumentarem o número de russos voadores, a gente sabe que o gajo centralizou o poder. Exatamente. Exatamente. E Ricardo Freixal, no seu entendimento, faço-lhe a mesma questão. Se isto está mais... Estamos aqui com uma Rússia com mais poder de Putin ou mais perto, se calhar, de uma desintegração? Eu achava que o império da ex-URSS era qualquer coisa aparentemente mais bem organizada, mais sólida, mais consolidada interiormente, mais contestada também por fora, mas muito mais couraçada, e eu achava, naquilo que era o meu entendimento, o meu fraco entendimento de análise política, achava que a coisa estava muito longe de acontecer. Começaram a aparecer alguns sinais de características diferentes destas, completamente diferentes destas, e a coisa deu-se. Portanto, não me admiro nada que esta Federação Russa se desagregue também. Mas se isso acontecer, vai acontecer de uma forma diferente, acho eu. Porque... Diferente que é com violência? Sim, com mais violência. Parece-me que sim. Parece-me que há menos contenção agora do que havia antigamente, e as FIAs acho que foram minadas por dentro de uma forma menos emocional, mais consolidada, se calhar socialmente, politicamente, e neste momento as coisas não estão assim. E há interesses, antigamente os interesses, embora existissem também grandes impérios, se calhar dentro da própria União Soviética, acho que estavam mais controlados, e se calhar também aconteceram de uma forma mais deliberada, e neste momento não. Neste momento, se acontecerem, acontecem violentamente, acontecem, não é por eles quererem, é porque a conjuntura é esta. Eu acho que para pondo de lado a questão violenta, se não houver violência, para a paz mundial, para a paz social, para a vida das comunidades, para a vida das pessoas, inclusivamente dos russos, era bom que aquela coisa desaparecesse tal como existe neste momento. Bem, da marcha de Wagner, que foi esta, a caminho de Moscovo, partimos para a visita da corte. Poder-se-ia chamar a Cavalgada das Valquírias. A Cavalgada das Valquírias. A corte veio à província, diz o Bento Anastácio, acerca da presença do governo em Évora para a realização de um
Conselho de Ministros e também diversas visitas a diversos locais. Bento Anastácio, então desta visita e desta presença do Governo aqui no Conselho de Évora, no Distrito de Évora, mais concretamente, o que é que nos queres dizer sobre isto? Quer dizer que os senhores vieram cá a passear, vieram cá a dar umas voltas, vieram cá fazer a pré-campanha para as eleições europeias e vieram passear à província. É o que tem sido estas deslocações do governo quando vai de vez em quando fazer uma reunião do Conselho de Ministros ou outro sítio qualquer. Eu não vi, à exceção da assinatura do Évora 27, com toda a pompa e a circunstância que uma coisa destas fica sempre bem uma coisa assim, escusavam de vir os ministros todos, quer dizer, vinham dois e a coisa resolvia-se. Mas, entretanto, como cá estavam todos, podiam ter utilizado o tempo para fazer alguma coisa de útil. Eu não me consta que a Ministra da Agricultura tenha reunido com nenhuma estrutura de agricultores e apicultores, e aqui não temos pescadores, e com tudo o que é da área dela, e ter dito às pessoas, olha, nós temos este plano, queremos ouvir-vos sobre isto. E ter ficado. Mesmo por isso é que não valia a pena, mesmo por isso se calhar é que não valia a pena ter reunido. Não tinha plano. Não tem plano. Nós temos uma área privilegiada. E os apicultores bem queriam reunir-se com ela. Pois, mas até se manifestaram. Até se manifestaram. Sim. Até se manifestaram. Mas ela já cá estava, né? Podia ter falado com ele. Já agora, né? Não gostava nada. Nós temos, por exemplo, e tem-se desenvolvido e poderá ser uma das grandes áreas de desenvolvimento do Conselho e do Distrito, e mesmo uma fileira, como se diz agora, importante para a indústria nacional, que é a indústria aeronáutica e a indústria da defesa, que nós temos aqui algumas coisas e de ponta na cidade. Sobre isso o Ministro da Economia não disse nada. E ficamos ao lado. Eu nem sequer sei se o Ministro da Economia veio, se disse alguma coisa que interessasse à rapaziada. Não vi nenhum projeto ser aprovado, não vi nada, a não ser um show-off daquilo, quando não tens nada que fazer, ou coisa, fazes uma jornada sobre qualquer coisa. Aqui tiveram ali por Mourão e pelo Alqueva, que nesta altura é agradável estar a falar de inovação. Acho bem, escusa é de vir um governo inteiro para isso. Bastava vir 2 secretários de Estado. E esta coisa toda deste show-off, que faz-me lembrar a saída da corte de El Rei à província, como se nós, todos os que cá vivemos, fôssemos assim uma espécie de verbo de encher, com alguma dificuldade de entendimento e de compreensão da realidade, e que eles venham aqui gozar connosco. Porque, de facto, o que eu entendo disto é que o senhor Primeiro-Ministro e a sua entourage veio gozar com a mal. Eu acho que é muito agradável para eles darem um passeio pelo Alqueva, ficarem a comer e a dormir bem em Évora, mas o país e a região não ganharam nada com isso. Portanto, eu penso que quando há uma deslocação de um ministro, e sobretudo de um governo inteiro a uma região deprimida como a nossa, uma região a precisar de incentivos, etc., tudo bem. Agora, virem para aqui sem nenhum projeto, sem nada. As obras do hospital, já começaram há não sei quanto tempo. As obras do comboio estão a acabar. O que é que depois do Primeiro-Ministro dizer que é importante o investimento público e a construção, mas o que é que vão construir aqui? Coisa nenhuma. Numa época de seca como esta, não se falou num centavo que fosse para criar novos reservatórios de água. Então, mas andamos aqui a brincar. Depois fala-se em milhões de milhões para o hidrogênio verde de Sines, e nunca ninguém sabe como nem porquê, mas como é que vai ser, como é que não vai ser. Então andamos a brincar com isto.
então fiquem em Lisboa, não nos venham chatear. Então vamos lá Desculpem o mau jeito. ouvir também a opinião do Alberto Magalhães e do Ricardo Freixal. Alberto, tu achas que esta foi mesmo uma visita da corte dos nobres à província? Eu acho que isso talvez seja muito injusto. Então, Eu sou um gajo injusto. eu fui ao sapo.pt. Injusto para quem? Para a corte ou Eu para... sapo.pt Para a corte. que resumiu assim a iniciativa. Este governo mais próximo. Mais de 60 iniciativas, ouviste, Bento? Mais de 60 iniciativas em todos os concelhos do distrito. Um vasto conjunto de iniciativas com especial enfoque nas áreas da cultura, eficiência hídrica, saúde e infraestruturas. Depois Conversas. Fui ver à CCDR o que é que se passava. Então, houve a assinatura do protocolo Évora de 2027, Capital Europeia da Cultura, mas houve a assinatura de outro protocolo entre a Câmara e o Governo, que foi a assinatura do protocolo Rede Viária, Água e Saneamento para o Hospital Central. Mas isso já está feito há anos. Muito importante. E mais, o Governo autorizou a verba de 204,8 milhões para concluir a obra do hospital em 2024. Pudera que não autorizasse ao Alberto Magalhães, mas para isso não precisa de os ministros Sousa Évora. Mas vocês não me interrompam a toda a hora. Temos que interromper, mas isto é pertinente. Cada frase que eu digo, vocês interrompem. Espera, o Alberto gera reações. Vamos lá ouvir o Alberto. Temos de ouvir o Alberto. Sim. Luís Matias, põe esta gente na ordem, por amor de Deus. É que isto é extraordinário, porque o Governo autorizou a verba de 204 milhões. Mas, por outro lado, a notícia do Observador, onde eu li isto, diz também que quando a empreitada foi lançada, foi divulgado que o investimento total era de cerca de 210 milhões. Eu aqui espanta-me. Então agora o Governo autorizou a verba de 204 milhões, autorizou a verba praticamente toda. Digo eu, fiquei espantado. Mas essa verba já está no orçamento de Estado. Além do Hospital Central, onde estão previstas 351 camas, agora o que eu não percebi, nem vi em lado nenhum, é quantos profissionais de saúde estão previstos. E depois também está previsto um curso de medicina na Universidade de Évora, mas não está previsto para quê? Para que é que serve esse curso? Para formar médicos para emigrarem? É que como o Estado não lhes paga o suficiente, os médicos não ficam no Serviço Nacional de Saúde, nem ficarão no Hospital Central e muito menos no curso de Medicina, digo eu. Os bons professores não virão para Évora, que não têm assim grandes atrativos. Quer dizer que só cá há maus professores, não, Alberto Magalhães? Não. É que os professores de Medicina ganham muito dinheiro na capital. Os professores de Medicina ganham muito dinheiro na capital, não têm a sua profissão, Ricardo. Nada cobra por consulta. Conclusão. E é mesmo um copo o que eu consegui perceber é que, tirando o troço Freixo-Landroal que eles foram visitar do Corredor Internacional Sul, o nome é bonito, Corredor Internacional Sul, mas que depois a gente vai ver e tem uma linha única de bitola ibérica e parece que é só para mercadorias. Isto é, os alentejanos verão passar os comboios. Depois foram visitar também a estação elevatória dos Álamos, em Portela, que será um importante distribuidor da água do Alqueva. Será? Não, já é. Portanto, foram só de visita. E foram visitar também a requalificação do Largo General da Graça em Estremoz. Estas foram as infraestruturas que eu consegui ver, que eu consegui listar. E depois, o património é que teve várias coisas interessantes. A visita à obra da Fortaleza de Jurumanha, a recuperação dos baluartes fortificados de Monsaraz, o Santuário de Nossa Senhora de Aires, em Estremoz o concurso de concessão da Casa das Fardas e a visita à Biblioteca e Arquivo Municipal e, em Borba, a reabilitação do Celeiro da Cultura. Quer dizer, turismo. E nós cá estamos para ver o governo passar, os comboios passar, etc, e nada fica. Ricardo Freixal, estão a gozar connosco.
Não sei. Ricardo Freixal. Não sei se é gozo ou se é propaganda eleitoral. Vamos ouvir o Ricardo agora. Ricardo, ficamos a ver passar o governo, é? Ficamos a ver passar o governo, foi isso? Não, eu acho que é importante e seria muito mais importante que o governo, antes de tomar qualquer tipo de decisão, conhecesse o terreno. E portanto, nessa perspectiva, eu achava extremamente útil que o governo reunisse em Évora, em Beja, em Bragança, ou seja, que pisasse o terreno. Porque é fundamental, quer dizer, ninguém pode elaborar um projeto, seja ele de dimensão for, seja de que atividade for, sem conhecer perfeitamente o que é que se passa. Vão-me dizer, mas para isso não precisam de vir cá os ministros. Está bem, mas faz falta que estejam para tomar consciência, para tomar pulso à situação. Porquê? Porque os governos têm, nas diversas regiões, diretores regionais. E se calhar não será por acaso, Alberto Magalhães, mesmo que isso resulte bem para a cultura, todas essas visitas que o governo fez ao património, não é com certeza alheio o papel extraordinário da atual diretora regional da cultura. E portanto, um bem-aja de facto foi aquilo que foi com certeza mostrado de facto para que o governo pudesse ver. Infelizmente, noutros setores, não temos o mesmo desempenho. E portanto, entendia perfeitamente e gostava muito que o governo tivesse vindo, por exemplo, veio ver o papel da estação elevatória dos Álamos, que já existe, que está a ser reforçada, que para o projeto de Alqueva, enfim, tudo isso, mas tudo isso, total de 1/3 do território nacional, é muito pouco. E, portanto, eu gostava de ver as pessoas, não me choca que as pessoas venham ao terreno. Não gosto de show-off, não gosto de patetice, não gosto às vezes de uma certa fuleirice, não gosto de procissões, porque depois atrás vai sempre uma cambada, mas não vou fazer uma cambada, vai sempre uma quantidade de rapaziada que está ali porque são da tutela, porque são da paratutela, porque são parentes do paratutela, os que já foram, mas nas tomas que vão também. Foi visto um ex-ministro que era da Escola do Caraça a chorar nos claustros da universidade como se tivesse sido os degraus dele. Enfim, tudo isto é show-off. E é tudo isto menos que o país precisa. O país precisa, de facto, de governantes no território, mas com obra. A projetarem obra. Não é projetarem obra feita. Alberto Magalhães, mas o governo fez uma dotação mas o Hospital Central é uma realidade. Não é nada de novo. Existe, ainda bem que o governo dota, mas tem que dotar muito mais coisas, tem que ser muito mais lato nas diversas atividades. Eventualmente, nem que tenha que vir mais ao Alentejo, mas vir numa viagem de trabalho, numa viagem de mangas arregaçadas. Não é para mostrar que estamos nós para preparar mais de 4 ou 5 anos e mais as europeias e para depois aparecer nos telejornais o senhor que é nosso, que é nosso, o diabo, que é primeiro-ministro, a dizer: eu sou o garante da estabilidade. Se isto servir para isso, então não quero que gente aqui desce. O que quer é gente no terreno a trabalhar, e o país precisa de facto é de obra feita, é de obra a andar, que precisa de ser regulada naturalmente, e acho muito bem que os ministros venham, mas depois que não venham em Mogolhão, em Melé, às vezes desordenada. Que venham de facto numa missão de Estado para dotar o país, para dotar as regiões de performance, de verdade, de realizações, porque é isso que o povo necessita, são isso que as regiões necessitam, e é isso que o país necessita. Sinto que os três estão mais ou menos em sintonia na análise a esta visita do governo. Mas entretanto, Luís Matias, só para terminar, Luís Matias, não me apercebi, não vi ninguém, não me apercebi de nada, vi a vida normal. Bento Anastácio, para concluir então, não era necessário haver visitas do governo a lado nenhum?
Ou pelo menos ao Não, Distrito de não é Évora. isso, não é isso. Não precisam é de fantochadas pelo meio. Precisam de ir e que venham fazer qualquer coisa. Eu sei que o Alentejo todo vale 8 deputados e, portanto, o que para aqui se passa não interessa coisa nenhuma. 8 deputados não aquecem nem arrefecem, nem mudam maioria nenhuma, nem coisa do raio. Mas nós também vivemos neste país e temos direitos como têm os senhores de Lisboa. É isso, parece-me que é o que os governantes deveriam fazer. E depois deviam vir, de facto, promover e ver em que áreas e que desenvolvimento nós vamos fazer. Não basta, por exemplo, dizer, olha, a partir de agora, porque temos pouca água e porque o ambiente não sei quê, não sei quantos mais, não há mais frutos vermelhos, não há mais abacates, não há mais oliveiras. Não, nem há mais sobreiros, não, mas atenção. Bater Estácio, não me contenho. Não há mais nada disso, nem há mais sobreiros, nem há mais nada. Aí é que é o problema. É cegueira, a incompetência, é tudo isso. Eu quero lá saber dos frutos vermelhos, eu quero saber de sobreiros. Que nós temos. Não, mas como são culturas permanentes, pagam da mesma. São árvores que crescem de um dia para o outro, como toda a gente sabe. E nós temos das maiores tecnologias, as maiores tecnologias de ponta deste país, têm como base a cortiça. Nós pomos quem faz os revestimentos de cortiça para as naves espaciais e para o raio que os parta, é Portugal e é feito cá. Portanto, é bom que nós tenhamos em conta a matéria-prima para isso. Nós não podemos. Fica a vossa análise. Só para acabar, não podemos pensar o país à velocidade, e, sobretudo, a agricultura e a floresta a ritmo de eucalipto. Temos que pensar a ritmo de sobreiro e a ritmo de carvalho. Obrigado. E onde é que se põem os painéis fotovoltaicos? Bem, mais uma questão pertinente, Alberto. Mais uma questão. É preciso espaço. Bem, com tanta questão não terminamos o programa e com tanta inquietação. Mas há espaço, mas nos falta espaço, Alberto Magalhães. Temos de terminar. Nos falta espaço. Temos de terminar. Nós temos espaço, o que falta-nos é o ordenamento desse espaço muitas vezes, se calhar. Vamos terminar A Torto e Direito com o Bento Anastácio, o Alberto Magalhães e o Ricardo Freixal. Percebemos que as inquietações continuam e para a semana teremos mais aqui na DNFM. O encontro está marcado para de hoje 8 dias. Até lá. A Torto e a Direito. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.